E esse é um ponto que eu acho que, assim, que é muito legal de abordar, porque, né, normalmente quando vem essas grandes revoluções, né, de uma maneira geral, né, as grandes revoluções no mundo do trabalho, lógico que sempre tem ali né, aquelas visões, né, vamos colocar assim, né, não é nem positiva, né, na verdade é mais positivista mesmo, de que a ciência resolve tudo, né? Então, assim, ó, se a gente andar no sentido da ciência, né, então a tecnologia vai resolver todos os problemas, então vamos por aqui mesmo, né? Então a gente vê muito que, e aí hoje eu acho que as big techs acabam tendo um papel muito grande na difusão dessa visão, né, da realidade do mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo sempre tem aqueles de visão, né, mais marxista mesmo, né, mais histórica, preocupados mesmo em fazer uma crítica, né? E aí a gente vê que realmente existe uma tendência muito grande de muita gente estar fora, né, dessa lógica hoje aí, né? E não dá, e do mesmo jeito que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial não incluiu todo mundo, a segunda também não incluiu todo mundo, né? A primeira revolução da internet não incluiu todo mundo. Quer dizer, então, existe uma tendência, sim, né, de exclusão. Não adianta a gente olhar só, não, mas então você tem que ir em direção aos empregos que têm a ver mais com sentir, né? Temos que ir mais em direção, porque aí vamos ficar, né, para a gente não poder ser devorado pela inteligência artificial. Mas no fundo, a gente sabe que vai ter gente que não vai ter como se posicionar nesse novo mercado de trabalho e se manter efetivamente produtivo, né? Como é que você vê isso? Aí a gente ouve muito hoje a questão, por exemplo, de uma renda mínima universal, né? Algo do gênero para contrabalancear os efeitos da inteligência artificial. Como é que você vê isso? Como é que tem até todos os teus estudos aí nessa área enxergam essa questão? Tem uma frase de um filósofo que era crítico da tecnologia, né? Acho que chamava Paul Virilio. Ele falava que assim, quando a humanidade inventou o navio, inventou o naufrágio junto, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Então, ao mesmo tempo que você tem tecnologia cada vez mais aparecendo com possibilidades incríveis, né, que pode causar mudanças que, por exemplo, a gente poder estar fazendo essa conversa aqui, que antigamente e isso chegava a muitas pessoas, isso cada um num lugar, e, enfim, tudo isso tá disponível. Ao mesmo tempo, também tem todas as questões e os problemas não resolvidos e até piorados, né? Tem um cara que tem até falado, deixa eu ver aqui, eu resgatar o nome dele, Cédric Durand, que ele fala do tecnofeudalismo. Ele fala que ele está chegando numa essa curva de uma centralização de poder e de riqueza na mão das big techs, das empresas que estão tão grande que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes. Então, quando a gente é usuário, por exemplo, das redes sociais, a gente pensa que é usuário, mas na verdade a gente está fazendo um trabalho voluntário, inconsciente né, porque ele está gerando dados para essas companhias. E daí eles não é uma coisa aleatória, porque eles criam os aplicativos com a experiência de usuário e tal para causar os gatilhos para a gente ficar cada vez mais conectado, né? E então é uma simulação que eu estava falando antes da crise de significado que o John Verbeek fala. Todos os elementos que geram significado de acordo com o olhar do John Verbeek, o que faz as pessoas sentirem significados, as big techs, por exemplo, conseguem aplicar isso de uma forma simulada, com gamificação, para as pessoas encontrarem um pseudo significado, ou pode ser significativo. Você encontra coisas legais também, né, nas redes, mas muitas vezes as pessoas tão inconscientemente
inconscientemente conectadas, buscando um significado nas redes, né? E ao mesmo tempo daí você encontra toda essa questão da exclusão. Então as pessoas são cada vez mais conectadas, só que ao mesmo tempo os empregos são cada vez com essa tendência da inteligência artificial, tal. Você começa a ter, claro, ao redor disso, você começa a criar um novo mercado, você começa a criar possibilidades acontecendo, e daí, se a gente usar o mesmo termo lá do tecnofeudalismo, você vai criando uma vassalagem ali no entorno das big techs, que estão se aproveitando e criando uma economia ali. Só que e a gente tem, né, dados mostrando como a desigualdade tem aumentado, né? Há quem argumente que que toda a economia está tendo uma curva de melhora de qualidade de vida ao longo de 100, 200 anos, quando a gente compara um gráfico, né, no começo da industrialização e hoje, em termos de qualidade de vida. Ok, mas para uma pessoa que está sentindo necessidade hoje, não vai colar você falar para ela, daqui a 200 anos a qualidade de vida vai estar melhor, né? Então, isso cria essa sensação de cada vez mais uma tensão social que pode causar situações que a gente já está vendo, né, na sociedade. E eu acho que você deu a deixa, que eu acho que uma coisa legal que tem a ver quando a gente olha, então onde está falando de futuro do trabalho, muitas coisas podem mudar, a gente não sabe, algumas a gente já está vendo sinais, outras coisas a gente não sabe, e entre esse pessimismo e o otimismo que vai preenchendo esses buracos, né, do que a gente não sabe que pode acontecer, a gente preenche com as nossas ou vontades ou os nossos medos, né? Mas, além disso, que a gente pensa, bom, então o que é essencial ao trabalho, né? O que motiva as pessoas a trabalharem? Então, para mim, tem uns 3 aspectos que motivam as pessoas. Uma é a subsistência, as pessoas trabalham primeiro para sobreviver. Segundo, é o significado, as pessoas procuram ter alguma coisa de significado, tanto é que quando uma pessoa ela recebe, ela tem atendido às necessidades dela com o trabalho, não vai ser não vai ser a renda que vai dar mais significado para elas. Elas buscam algum sentido no trabalho que elas estão fazendo, né? Não é só ganhar mais para sobreviver mais, né? E um terceiro ponto é esse sentido de serviço, na verdade, né? De você estar fazendo alguma coisa para alguém. Isso também é presente quando a gente olha toda a economia, né? Tem a economista que já faleceu, a Hazel Henderson, que ela trouxe essa ideia da economia do amor, que é algo que não é contabilizado no PIB, por exemplo, né? Que é tudo que as pessoas fazem por outras como serviço, mas sem receber nada em troca. Então, isso também move as pessoas. Então, o trabalho nessas 3 dimensões, ela acontece, e cada uma delas tem seus desafios, né? Então, quando a gente olha para a subsistência, a gente tem esse quadro que ele estava falando, né? Conforme a sociedade avança e começa a ter um descolamento e aquelas pessoas que estão fora aí do trabalho mais ligado à tecnologia ou a esse mundo que está valorizado, começa a entrar numa precarização de trabalho, começa a ficar mais difícil. Então, cria esse desafio primeiro, que é encontrar uma forma das pessoas se sustentarem. Como a sociedade pode criar uma cadeia de segurança para as pessoas sobreviverem, né? Então entra essa possibilidade de uma renda mínima universal, que é um tema que tem surgido, e
eu tem uma série de críticas, quem tem medo de que isso vai criar um mundo de pessoas preguiçosas, tal, mas, né, se a pessoa não precisa trabalhar, então porque ela vai ficar recebendo uma renda mínima. Mas tem muitos dados, muitas pesquisas que mostram que não é assim, né? Que, pelo contrário, quando a pessoa ela passa dessa barreira da necessidade emergente de sobrevivência, né, que você acaba psicologicamente a sua vida se torna atender em uma coisa imediata, né, de sobrevivência. Então a sua mente não consegue ir para outro lugar, você não consegue expandir. E tem dados que quando a pessoa consegue ter essa segurança estabelecida mínima, ela se abre para uma possibilidade, né? É claro que a gente não pode falar de todos, não pode, mas há dados que mostram uma boa margem das pessoas entram numa possibilidade de criar e não se tornar mais dependente de uma receita, o que é bom para todo mundo, né? Então, para a sociedade, de uma forma geral, quanto menos pessoas ficam dependentes ou em estado de necessidade ou indo para a marginalidade, você começa a incluir as pessoas e isso se reverte para a própria sociedade, né? Então, acho que esse é um ponto. Legal. Isso até reforça, né? Eu acho que, né, hoje a gente está acostumado a ver, né, por exemplo, os países nórdicos, né, com aí, eu não gosto muito desses indicadores de felicidade, né? Eu acho que eles acabam sendo meio distorcidos, mas isso quando a gente começa a ver os indicadores de felicidade, né, dos países nórdicos e tal, e aí a gente começa a imaginar que isso possa estar muito ligado a essa questão de você poder trabalhar com significado, né? Porque a pessoa que mora, né, na Escandinávia, né, que mora, né, nesses países, em geral, ela já nasceu sabendo que o estado de bem-estar social é uma coisa que não está que é garantida, né? Que não está em risco, que vai entrar algum maluco que vai acabar, né? Então, assim, não, vai acabar com isso aí, não, né? Não vai entrar isso, né? E assim, e isso faz com que o cara e as pessoas em geral, né, cresçam muito mais focadas em, cara, quais são as minhas habilidades, né? Do que eu gosto, o que eu acho que pode ser aquilo que vai ser a minha maior contribuição, e menos preocupadas com essa questão da sobrevivência mais imediata, né? Eu acho que as pesquisas de felicidade, elas reforçam isso também, né? Elas reforçam isso, né? De alguma forma. Eu acho que o atendimento dessas necessidades básicas, né, como você falou, né, possibilita que a pessoa consiga se aprofundar e até consiga criar esse senso de identidade mesmo, né, e manifestar isso de uma forma mais profunda, assim, né. E você mencionou ali basicamente 3 elementos, né, Kaká, de significado para o trabalho, e me parece que eu consigo identificar neles uma correlação clara de níveis de consciência, e eu acho que numa perspectiva mais macro, diferente de todos os desafios, a gente tem visto que existe um desenvolvimento dos níveis das lógicas de ação, de uma certa forma, geral, assim, da humanidade. Você vê que tem uma tendência dessa migração para essas lógicas de ação mais complexas também, motivadas também por essa mudança no ambiente corporativo, de trabalho, ou talvez não vai ser mais corporativo, vai ser descentralizado, enfim. Como que você vê isso? Bom, eu não tenho uma resposta assim muito clara. Às vezes eu estou mais otimista, às vezes eu estou mais pessimista com relação a esse ponto. Acho que tem uma dança, né, que acontece, né? Acho que as pessoas se desenvolvem, elas acabam criando um contexto ali que dão essa estabilidade, e às vezes isso acaba sendo uma barreira, né? E como eu acho que tem esses movimentos também, né, de acontecendo, como eu falei, né, de algumas coisas que a gente dava por garantido, toda vez que a gente sente ameaça, né, o contexto e esse contexto de incerteza gera uma ansiedade, uma angústia nas pessoas.
pode acontecer um movimento contrário de retração ou no sentido inverso, as pessoas, em vez de expandirem a consciência elas podem ir para um lugar mais reativo de busca pela questão da sobrevivência, começam ou até pela busca por um pertencimento. Acho que é uma outra questão forte, né? Porque a gente vê um mundo que é tão... antigamente as coisas pareciam muito mais estáveis para a gente, quando a gente olhava para a realidade, né? Então, a complexidade, eu acho que sempre existiu aí, só que antigamente a gente não tinha as lentes para enxergar ela, o mundo parecia mais simples. Agora, Os padrões estavam mais estabelecidos, parecia, né? Pois é, então a gente entra nessa história, né? Entre redes sociais, entre um mundo totalmente conectado. Cada vez mais fica evidente que existem muitas visões de mundo e muitas realidades coexistindo. Então, quem tem uma questão de pertencimento, que buscava se ajustar, né, a uma realidade, a um mundo que enxergava a maneira de ver de alguma forma, né? Então, um consenso, né? Imagina ter uma visão de consenso, normalmente é aquele olhar mais tradicional, baseado na religião oficial daquele país, daquela sociedade, familiar e tudo mais. De repente, você vê um monte de pessoas que não respondem a essa forma de se posicionar no mundo, né, ou forma de ser, ela se sente ameaçada no seu pertencimento, porque ela parece como o mundo está se perdendo para elas, né? Porque, nossa, então está sendo diluído, né? Então ela não sabe onde se posicionar, e isso ela sente como uma ameaça a si própria, né? Então acho que acaba criando esses movimentos talvez não tão evolutivos assim, né? Exato. Geram reações mais de contração. Então acho que isso acaba sendo uma dança aí dos tempos. O yoga fala muito sobre isso, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Contração e a expansão, né? São movimentos constantes ali, que até, sob a ótica da yoga, foi o que originou o universo e tudo mais, né? Então, muito, muito legal de ver e tudo isso conversando, e esses padrões emergindo, e até isso tem muito a ver com o que as pessoas atribuem até a decadência de Roma, né? Roma era o império mais poderoso e tal, e as pessoas atribuem muito hoje a queda de Roma ao atingimento de uma situação de conforto muito alta. As pessoas tinham água quente em casa, que para aquela época era quase que inimaginável, e eu não sei se era água quente, mas água, enfim, a água através dos aquedutos ali e tal, e isso gerou uma situação de estaticidade que foi o que fez com que a Roma tivesse a sua derrocada, assim, né? E é isso, né? Acho que muito vai de como que a gente individualmente e coletivamente aborda isso, e como que, de alguma forma, a gente usa esses traumas do passado e essas coisas para impulsionar a gente para frente, não para a gente, então, voltar para aquele trauma e, enfim, realimentar aquilo, né? É uma questão, acho que tem uma questão psicológica muito forte nisso também, né? Esse aspecto, esse vetor, né, da psicológica está muito presente na razão de ser, né, desse descolamento. A tecnologia, ela não tem... Ela progride de uma forma que ela tem todo um mecanismo de incentivo para isso. Ao mesmo tempo, você não encontra um paralelo hoje para sustentar uma evolução de consciência no mesmo patamar, né? Então, a gente ainda... Porque né, acho que é muito fácil ver os indicadores externos das coisas e você controlar, e você olhar ali, principalmente econômicos e tal, né? Isso que move as economias dos países, né? Reunião do G20, vão discutir esses pontos mais... Só que ninguém tem olhado com uma... Talvez ninguém não, né? A gente acha que tem bastante gente, mas nesse contexto mais de governança, de mundo e tal, olhar para esses indicadores mais sutis, que eles podem parecer mais invisíveis, mas não menos
reais e importantes, né, de se olhar e se buscar, isso pensando até em organizações e a sociedade de uma forma geral, né, para fomentar mesmo, né, eu acho que, acho que o desenvolvimento da consciência, embora ele pode acontecer, voltando na sua pergunta, embora ele possa acontecer de forma natural no contexto da sociedade, quando aquilo lá está, como isso pode se tornar uma barreira e um risco até evolutivo, tem que ser política pública, tem que ser política de organizações, desenvolver as pessoas para elas poderem encontrar mais significado na vida, encontrar mais significado no trabalho, ter saúde mental, sentir pertencimento, gerar vínculo comunitário, tudo isso que é mais invisível aos olhos dos indicadores, mas que cria um tecido social essencial para a gente conseguir enfrentar os desafios aí de futuro, seja em termos de sociedade, seja em termos das organizações, seja em termos da vida particular de cada um, né? Então, acho que talvez a grande questão que fica por trás, e talvez traga tanta incerteza, é esse aspecto, né? Será que a gente vai conseguir desenvolver nós mesmos e os nossos grupos sociais em termos de mais ética, mais significado, mais saúde mental, né? Então, acho que todas essas crises estão cada vez mais evidentes, né? Quando a gente vê no dia a dia como está quase epidêmico, né, os problemas. E eu acho que nessa linha até do que você está falando, né, dessa liderança, seja formal ou informal e tal, ela tem um papel muito importante. Eu acho que nesse sentido também a gente pode encaixar até as organizações em si, né? Como as organizações também, as empresas, elas conseguem se situar dentro desse ambiente para trazendo talvez mais consciência para processos, igual você falou, né, que não são processos de métricas ali tão racionalizadas, né, enfim, do nível mais ativo ali, e usar essas informações para tomar de decisão, né? Então, o quão importante é também as empresas desenvolverem também essa lógica de ação para conseguir acompanhar o crescimento tecnológico, porque eu acho que esse talvez seja o grande ponto hoje dessa crise, né? A tecnologia está emergindo muito, mas o nível de consciência das organizações talvez evoluiu um pouco, mas ele ainda está muito forte no nível ativo, né? Eu não vejo uma transição significativa para um nível mais alto, assim, ou posterior. Esse gap, ele de fato pode gerar uma coisa extremamente perigosa, eu acho, né? Inclusive, se você olhar para o líder dessas organizações que estão, enfim, liderando essa transformação, você vê lacunas éticas ali e mesmo de níveis de consciência mais complexos, que, claro, cognitivamente eles são geniais, mas em outros aspectos ali da manifestação a gente vê gaps muito grandes e isso tem trazido um grande risco, né? A própria OpenAI teve diversos questionamentos com relação ao Sam Altman, teve aquela questão do afastamento periódico dele ali e tal, da OpenAI, que até hoje não foi muito bem explicado, mas que existe um rumor ali que tinha alguma questão ética por trás e tal. Então, né, o quão importante é também que as organizações também se absorvam essa questão do desenvolvimento de níveis de complexidade mais elevados, dentro de aspectos mais holísticos, para conseguir lidar com essa complexidade que está acontecendo, né, do mundo, assim, porque é uma corrida contra uma corrida da complexidade que vai gerando os problemas, mas que a gente também tem que acompanhar para conseguir lidar com esses problemas, né? Então, eu não tenho uma resposta, assim, para isso, mas é algo que me intriga muito, assim, né? O que isso vai gerar? Tem até umas perspectivas disso. Eu gostei muito de duas pessoas falando sobre isso. Um é o Sadhguru, que acho que vocês conhecem, né? E a outra, a professora Lucilena Galvão, falando sobre a inteligência artificial. E eles falando, né, que eles trazem uma visão bem positiva, assim, para isso. Eles falam, bom, a gente não vai precisar mais se preocupar com fazer cálculo de cabeça, né? Tipo assim, né? A gente vai ter que... Agora a gente pode se preocupar para olhar para nós mesmos, né? A gente vai conseguir ter tempo, a gente vai conseguir
criar espaço para olhar para nós mesmos e, sem precedentes na história da humanidade, vai conseguir gerar essa evolução interna. Então, eu acho que isso pode ser também um motor nesse sentido, né? Mas como que talvez esse desenvolvimento individual pode afetar as organizações e afetar um contexto mais amplo? Eu não sei se vocês, né, leram, né, o The Big Nine, o livro, não, que é sobre as 9 Big Techs, né, globais. Aí. A autora ela delineia, né, 3 futuros, né, 3 cenários futuros possíveis para a humanidade. Né? E aí tem um cenário otimista, né, um cenário pessimista, né, e um cenário realista, vamos colocar assim, né? E assim, Amy Webb, eu acabei de ver aqui, né, o nome da autora, Amy Webb. Então, assim, nesses cenários, a gente percebe claramente que o que ela vislumbra, tanto a visão dela para construir os cenários, né, quanto a possibilidade disso acontecer, está relacionado ao quê? A um desenvolvimento contínuo, exponencial da tecnologia, mantendo a complexidade da consciência que está trabalhando com aquela tecnologia. Né? A gente percebe claramente assim, porque o que é o cenário pessimista dela? O cenário pessimista dela é um cenário que é a ditadura chinesa. Né? O mundo cai sob uma ditadura chinesa. Né? Então, assim, a China manda em tudo, né? A China comanda o mundo, comanda as mentes, comanda tudo. Né? O cenário otimista dela é um cenário no qual as big techs ocidentais se juntam para se fazerem, se oporem, né? Confrontarem as big techs chinesas, né? E aí criam um ambiente em que efetivamente, né, a tecnologia acaba ajudando no desenvolvimento, né, da humanidade, no desenvolvimento socioeconômico e tudo mais. Né? E aí o cenário, realista dela, né? O nome, para vocês terem ideia do nome do cenário, 1 Million Paper Cuts. Né? Aquele cortezinho que a folha de papel faz na gente, né, na nossa mão, aí ela tenta pensar assim, você vai ter uma vida normal, você vai fazer tudo. Né? Mas imagina você fazendo tudo com um monte de cortezinhos no teu corpo, né? Daqueles cortezinhos pequenininhos, né? Que é o que a tecnologia vai estar acabando de te apurrinhando aqui, apurrinhando ali, né? De trazendo problema aqui, de trazendo problema ali, no teu dia a dia, né? na tua operação no dia a dia, de uma maneira geral. Mas a gente vê claramente que no processo de estabelecer os cenários, ela mantém a consciência estática. Né? Ela mantém a consciência estática. E aí a gente percebe claramente a importância que tem esse desenvolvimento né, da tecnologia, de uma maneira geral, né? E o próprio desenvolvimento cognitivo, né? De uma forma geral. Bom, Zé, então, vários cenários aí, né? Eu acho que o futuro é uma incógnita, uma grande incógnita, mas acho que no fundo todos nós, né, temos uma grande participação nessa criação do futuro, como a gente falou antes, né, todos os aspectos que envolvem o próprio desenvolvimento individual, que vai afetar o desenvolvimento coletivo e vai afetar os sistemas e tudo mais que está à volta, né, até para que a gente possa acompanhar toda essa tecnologia e tudo isso que tá surgindo. E nesse âmbito, assim, Kaká, você tem, né, buscado muito nesse sentido, o que você pode trazer de pontos, coisas práticas mesmo, sabe? Que as pessoas podem seguir, assim, ou que você indica que as pessoas busquem para tentar se autodesenvolver, ou estar mais adequado, ou mesmo se preparar, né, para esse futuro ou esses futuros que podem emergir. O que você, enfim, pode compartilhar de aprendizado, assim? Legal. Bom, lembrando aqui de uma fala do Daniel Schwarzenberger, que é um dos caras que fala sobre a metacrise, e é um cara que está um olhar cada vez mais crítico mesmo, né? Ele talvez trazendo os cenários mais pessimistas para a realidade, e ele, numa apresentação recente, ele falou que uma dica bem
prática é bem simples, se desplugar um pouco e para dessa realidade digital e essa velocidade do mundo, ou se plugar e procurar se plugar mais em algumas coisas que são significativas. Então, encontrar pessoas para ter conversas com mais profundidade, que você possa dialogar e ouvir visões diferentes, procurar visões de pessoas que acrescentem pontos diferentes, mesmo quando você está plugado nas redes sociais, procurar estar conectado a algum canal, alguma coisa que traga uma visão mais positiva, traga alguma coisa mais que acrescente mesmo, né? Então, isso é uma das coisas que tem a ver com essa higienização, né, da mente. Como eu falei já do John Vervaeke, ele fala de uma coisa muito interessante sobre o significado, né, que a gente dá para as coisas, para a vida e tal. Que o mesmo aparato cognitivo que a gente tem para criar relevância, que é o que a gente busca para significado, né? Encontrar alguma coisa que é significativa, relevante e tal, pode levar a gente para auto-engano, né? Então, às vezes, a pessoa que pode achar significado na vida, né, se conectar com alguma coisa significativa, às vezes encontrar alguma coisa que ela sente que está dando significado, mas que realmente, que no fundo não leva ela para uma evolução, né? Então, se conectar com comunidades, grupos, jogos, coisas que fazem ela mergulhar, viver a sensação de estar com significado, mas que cada vez mais ela está se fechando. E daí eu acho que a grande sacada, o grande mudança, uma coisa que a gente tem que buscar refletir sempre, é um negócio que ele chama de conhecimento participatório, que é uma relação com a realidade em que você o tempo todo está fazendo checagem do mundo e de si mesmo, né? Então, é como se você estivesse estabelecendo uma conversa com o mundo externo, o que está acontecendo no mundo. Então, você vê alguma notícia, em vez de você ir para a reação, você se questionar se aquilo lá é verdade, se não é, e também o que é real em você, né? O que está ressoando isso em você. E vice-versa também. Então, tentando checar cada vez mais o que é mais real nessa situação para você buscar a evolução, né? Ou seja, não ficar se prendendo a uma visão do mundo estática, né? E uma visão de si mesmo estática. Então, se você conseguir estabelecer essa conversa do que está acontecendo fora de você e o que está acontecendo dentro, e se abrir, né, para poder reconsiderar o que está acontecendo fora, questionar eventualmente alguma informação, algum dado, alguma coisa da realidade, e também se questionar o tempo todo, é bem legal, né? E claro que com suporte, né? Quanto mais a gente buscar suporte de comunidades, de terapeutas, eu acho que, na minha visão, terapia deveria ser uma necessidade primeira de todo mundo deveria buscar suporte terapêutico durante a vida, sempre, não só quando a gente está com uma questão. E eu acho que esses pontos são acho que os que me parecem mais significativos. E isso serve para o trabalho, serve para todos os aspectos da vida. A Associação de Psicologia devia pagar o nosso podcast, cara, portanto que a gente promove a terapia. Vai ter gente questionando o podcast aí, ó. O CRP está por trás aí do podcast. Muito bom. Eu acho que esses pontos que você falou, eu não conhecia essa prática do John Vervaeke que você mencionou, né, desse checagem constante, muito interessante mesmo, né, porque no fundo a gente está sempre sendo informado, né, e está sendo informado pelo meio externo, mas aquilo também traz percepções internas também, então trazer esse horário interno, entender como a gente reage
internamente e como aquilo afeta a gente, putz, isso é muito interessante. É o que a gente falou antes das outras inteligências também, né? É uma espécie de action inquiry, vamos dizer assim, contínuo. Meta-action inquiry, né? Uma coisa assim, ampliada. Que era uma coisa que, né, quando a gente olha os filósofos gregos, era uma prática que antigamente se tinha, que se foi se perdendo ao longo do, né? E eu acho que essa capacidade, né, de você conseguir dialogar o tempo todo com a realidade, a gente sente fazendo parte de alguma coisa que está se expandindo, crescendo, a gente sente esse crescimento, isso... quando a gente internaliza isso, a gente sente um bem-estar muito grande, porque a gente sente uma sensação de expansão, né? Mas sempre checando, né? Se a gente não está entrando numa de se fechar ou de ir para esse lado do auto-engano, né? E sempre está procurando ter esse olhar de estar sempre expandindo e se questionando, né? Não, se ficar confortável no desconforto de muitas vezes não saber, né? Exatamente. Quando você falou do auto-engano, agora eu não pude evitar, né, de deixar, né, de vir na minha mente o spiritual bypassing, né? Né? Quando a gente fala, pô, meditação, uma coisa ótima, né? Putz, né, que vai elevar, vai me trazer... Né, e tem o espírito do bypassing, né, tem toda uma questão aí de possível auto-engano, né, relacionada a uma coisa que, de uma maneira geral, é positiva. Né? Então, acho que, aí, ó, mais uma vez, estamos dando um empurrão aí para o pessoal da psicologia, mas para os psicólogos e terapeutas. Mas é isso, né? Não deixem de enfrentar seus demônios psicológicos, né, suas sombras, né, só porque está tendo um barato legal na meditação. Acho que essa também eu acho que, pois é, porque eu acho que essa história da conversa, dessa conhecimento participatório da realidade, né, essa relação, dos dois lados, né? Quando você se isola, até tanto para a visão de mundo, que pode ficar congelado num auto-engano, como quando a gente vai para dentro de nós mesmos e entra num auto-engano, né? Então, essa capacidade de se questionar sempre, né? Porque com as coisas que estão acontecendo ao redor, é também como se diz, um antídoto para isso, né? Para um spiritual bypass. Então. É um desapego em relação. Desapego em relação, perfeito. Legal. Foi uma super conversa, assim. Eu acho que eu gosto lá do Otto Scharmer, né? Que ele fala dos níveis de diálogo, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu alcançar o 4º nível de diálogo, né? Da co-creation, né? Essa possibilidade de chegar em algo novo, assim. Eu cheguei com várias visões, assim, e essa troca me trouxe perspectivas completamente novas que eu nem imaginava, assim. Então, eu queria agradecer muito você, Kaká, você, Zé, por fazer parte desse momento, assim. Eu tô saindo exatamente como o Otto Scharmer fala, né? Que a gente sai dessas conversas, que você sai energizado, com muita vontade de fazer muita coisa, e com a cabeça em turbilhão, assim. Então, é assim que eu me sinto agora. E obrigado, foi muito válido. Eu acho que a gente tem que planejar novas conversas, assim. Então, eu acho que a gente pode marcar outras sessões para falar, né, especificamente sobre outros temas, e com certeza a gente vai abrir bastante leque também, como foi hoje, porque essas conversas significativas são assim mesmo, né? Então, queria te agradecer de volta, Kaká, você também, Zé, e qualquer acréscimo aí, fiquem à vontade. Cara, eu queria reforçar o agradecimento aqui, Kaká, cara, eu acho que foi uma super... Eu tive um monte de insights aqui super legais na nossa conversa e assim, você realmente conseguiu nos conduzir aí para um lugar muito legal de discussão e de diálogo aí, né? Eu acho que é fundamental. Igualmente aí, Gui, foi muito legal, né? As tuas provocações também, e achei que foram... Né, a gente acabou saindo do trabalho, mas não saiu do significado, né, não saiu, eu acho que das questões mais importantes, eu acho que isso que é essencial aí. Tudo relacionado, né? Exatamente.
Muito obrigado a vocês pelo convite, pela confiança de a gente trazer esse diálogo. Obrigado pela troca. Eu realmente também levo comigo um monte de questões e pontos para assimilar, e a gente sempre, quando está em trocas assim de alto nível, a gente sai transformado. E espero que possa ter trazido alguns pontos aí que sejam úteis aí para os ouvintes, e agradeço mesmo pelo espaço, pela oportunidade da troca. Show de bola, Kaká. Obrigadão, então, pessoal. A gente se vê, então, na nossa próxima conversa. E é isso, sigam aqui, enfim, procurem a gente em todos os canais de podcast, enfim, YouTube, sigam a gente, porque rotineiramente a gente vai estar disponibilizando esses conteúdos aqui. Então, muito obrigado por acompanharem, né? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Valeu.